Vou falar de citologia, que é o estudo da célula, e dos envoltórios celulares, todas as estruturas ali que vão envolver os compartimentos subcelulares das próprias células. Então, a palavra citologia, ela tem origem no grego. Cito é célula, logos, estudo. E para que o estudo da citologia ele possa ocorrer de forma plena, a gente vai fazer o uso aí de instrumentos, e o principal instrumento que se faz, o uso que se emprega, é o microscópio, né, do grego micros, pequeno, scópio, que é ver e enxergar. Então, enxergar, ver, né, o que é pequeno. Então, citologia faz uso aí desse equipamento. Claro que nós temos diferentes tipos de microscópios, como eu vou mostrar para vocês, mas é muito provável que aí no ensino médio vocês já tenham mantido algum tipo de contato com esse tipo de instrumento. E por que é importante fazer uso de microscópios? Existem organismos, né, que, por exemplo, o tamanho da célula ele é macroscópico. Quando eu falo macroscópico, é o contrário de microscópico. Micro é muito pequenininho, macro já é muito maior. Então, macroscópico a gente consegue enxergar. Essa aqui é uma imagem que ilustra uma alga, a alga marinha, no caso acetabulária. E vocês percebam que ela tem um chapéu, nessa parte se chama chapéu, essa parte aqui se chama pedúnculo. E isso aqui é uma única célula. Então, uma única célula vai formar o pedúnculo e o chapéu. Agora, isso é uma exceção. Eu não consigo ver as células, porque a grande maioria delas é muito pequenininha. Nossas células nós não conseguimos enxergar. Então, nós temos de fazer uso de instrumentos. O deles aqui, um deles, né, é o microscópio. Na realidade, eu botei essa figurinha, isso aqui são bactérias, bacilos. Só que esses bacilos, essas bactérias, eles não podem ser observados nesse tipo de microscópio aqui. Esse microscópio é o microscópio óptico, o microscópio fotônico, o microscópio de luz, existem vários nomes para definir ele. Muito provavelmente, se vocês já fizeram uso de algum microscópio, vocês fizeram uso desse tipo de microscópio. É possível ver bactérias, mas não com uma qualidade de imagem, né, com uma resolução tão boa quanto essa aqui. Isso aqui foi uma imagem obtida com microscopia eletrônica. Muito provavelmente, isso aqui, muito provavelmente não, isso aqui foi microscopia eletrônica, né, de varredura. Então nós fazemos, mas o que é a ideia aqui? Olha, estruturas pequenas, elas só vão conseguir ser observadas com o uso aí de microscópios. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar contextualizar para vocês. Olha, apesar de hoje praticamente toda escola aí ter um microscópio, pelo menos no laboratório de ciências, quer dizer, aqui na cidade, né? A gente sabe que em contexto de Brasil isso não acontece. Mas o microscópio por si só, ele, a princípio, se acredita que a origem dele tenha sido lá dos relojoeiros, Zacarias Janssen e do pai dele, Hans Janssen, entre 1580 e 1638, né? Janssen viveu, né? Então por volta aí dessa época, mais ou menos, eles desenvolveram os primeiros microscópios. Nesse tempo, o que se utilizavam muito eram instrumentos para fazer observações astronômicas. E em dado ponto as pessoas passaram a se dedicar a fazer observações então de estruturas, né, minúsculas do meio aí circundante. Foi Robert Hooke, está aqui 1635, 1703, que de fato vai ter a primeira descrição mais detalhada de observações feitas ao microscópio. Então quando eu falo em 1600, não faz tanto tempo assim. Isso já é o que? Mais de 100 anos depois da descoberta do Brasil. E só a partir daí as pessoas perceberam que existiam organismos microscópicos. Antes disso, sequer as pessoas imaginavam esse tipo de circunstância, né? Organismos assim que não pudessem ser observados a olho nu. Tanto que tinha aquela ideia das doenças, por exemplo, dos indivíduos, elas já terem nascido com eles, só que elas simplesmente desabrochavam, né, em determinado momento. Que é uma hipótese até que, em virtude das limitações técnicas da época, podia fazer um pouco de sentido. Mas com os achados aí de Robert Hooke,
os achados não, com o desenvolvimento, de fato, a aplicação deles na observação de amostras biológicas, aí um pouco dessa ideia começou a ser alterada. E ele tinha um microscópio não muito bom, um microscópio aí que propiciava um aumento de 40 vezes, olha, dependendo do caso aí, de uma lente de microscópio, de telefone celular, vocês conseguem ter uma ampliação da imagem maior que a do microscópio que ele tinha. No entanto, apesar desse aumento ser extremamente limitado, já foi suficiente para que ele observasse estruturas de maneira bem mais consistente que a olho nu, e isso realmente impactou a sociedade da época. Então aqui está um livro dele, publicado em 1665, deixa eu mudar aqui o ponteiro, publicado em 1665, micrografia de algumas descrições fisiológicas de corpos minúsculos, feitos por lentes de aumento, com observações, enfim. E aqui está uma fotografia desse trabalho dele de micrografia, que o Hooke descreve, que inclusive aqui um desenho, publicado na obra dele, nessa obra aqui, que mostra aquilo, pequenas cavidades. Aqui ele estava utilizando o quê? Você já deve ter se lembrado das aulas aí, ele estava observando aí tecido da cortiça. Aí ele observou também aqui esses espaços vazios. Esse aqui é um tecido morto. Um dia ele foi preenchido por células vivas, mas naquela época não sabia de células, nada, enfim. E ele observou essas estruturas que lembravam celas. E aí acabou ficando o nome células. Tá? Então, inclusive, a palavra célula vem do latim cella, que significa pequeno compartimento ou recinto, termo usado para designar os pequenos aposentos dos religiosos nos mosteiros e conventos, inclusive também nas prisões. Então aqui esses pequenos por aqui ele chamou, isso aqui parece ser celas, e ficou célula o nome. Então é aí que vem a origem da palavra. Depois, isso já em 1668, o holandês, Anton van Leeuwenhoek, ele aprimorou o microscópio, fez uma análise muito mais detalhada do microcosmo existente em pequenas gotículas. Ele já tinha um microscópio, então, bem mais elaborado. Esse microscópio, aqui uma visão frontal, uma visão lateral, aqui se colocava um material biológico, aqui tinha uma lente de aumento, e ele observava através dessa lente de aumento uma gotícula aqui, por exemplo, minúscula, e isso já permitia então ver formas de vida até então desconhecidas. E a gente está falando do microscópio aí que aumentava 200 vezes. Isso não é muita coisa, comparado com os microscópios aqui bagaceiros que a gente tem, que eles chegam a aumentar aí 1.500 vezes a imagem, que é o limite aí máximo que o microscópio de luz vai poder possibilitar em termos de amplificação da imagem, porque o comprimento de onda da luz visível é o que a gente vai fazer uso, é o que ele possibilita observar. Então aqui os nossos atuais microscópios de luz. A gente tem aqui à esquerda um microscópio estereoscópico, ele também é uma lupa, chamado de lupa. O que ele vai ter aqui? Bom, aqui tem uma base, ele tem uma iluminação que parte de baixo, vai ter uma objetiva, que é uma lente aqui de aumento. Aqui a gente faz o ajuste do foco, e aqui nós temos a ocular, que é uma lente de amplificação. Então nós temos uma objetiva e uma lente de amplificação, nós colocamos a amostra aqui e nós conseguimos observar uma imagem amplificada. Esse aqui, de fato, já é um microscópio. Ele já tem, é bem mais robusto, bem mais, uma quantidade de peças maior, mas ele também vai possibilitar um aumento bem mais significativo da imagem. Então, o que nós temos aqui de componentes principais? Uma base, uma fonte de luz. É importante que o material a ser observado ele seja translúcido, para essa fonte de luz atravessar ele. A gente tem parafusos que regulam essa mesinha e possibilitam ela descer ou subir. Esses parafusos são chamados de micrométrico ou macrométrico. E a gente tem aqui a platina, que é a mesinha, enfim, que vai ficar a nossa amostra. Aqui, oi? Tem alguém tentando acessar o link, mas não está conseguindo. Alguém? Peraí, deixa eu ver.
Vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguém aí. Desculpe, alguém estava tentando entrar e não conseguia. Ok, tá resolvido. Deveria ter, essa extensão deveria funcionar. Não sei porque ela não funciona direito. Professor, a aula está sendo gravada? Sim, está sendo gravado. Eu não uso o Google, que uso um outro aplicativo, tá? Mas voltando, tá falando dos microscópios aqui. Esse microscópio vai permitir um aumento de até cerca de 1.500 vezes na imagem que a gente está observando. Tá? Então aqui a gente vai colocar a nossa lâmina e existe aqui uma série de objetivas, né, e um revólver ali, revólver porque a gente vai girando essa estrutura e a gente consegue então aumentar, modificar aqui a objetiva que está incidindo ali sobre o nosso tecido, a gente chama o tecido que a gente está observando de espécime, e cada objetiva tem uma lente específica que me permite ter um aumento X. Então, geralmente aqui nos objetivos tem um número, assim, 4 vezes. E a minha ocular tem aqui, por exemplo, 10 vezes. Então, o que eu faço? 4 vezes 10, 40. Então, a minha ocular vezes o número aqui da minha ocular vezes o número da minha objetiva vai dar o tamanho aí da imagem que eu consigo observar. Em alguns casos, né, a objetiva ela fica tão próxima do meu espécime que eu não consigo observar direito, eu preciso daí condensar, né, direcionar todo o feixe de luz para um único ponto, então se utiliza óleo de imersão para isso. Então, quando nos aumentos maiores, a gente observa as amostras, os espécimes com óleo de imersão. E isso vai, então, viabilizar aí um aumento de 1.500 vezes para uma estrutura que eu estou querendo analisar. Tá? Mas geralmente a gente não precisa analisar tanto. E uma vez que as células começaram a ser observadas ao microscópio de luz, se percebeu que existiam alguns elementos principais nessas células. As células possuem um preenchimento, né, delas em forma assim de gel, que a gente chama de citoplasma. Então o que é o citoplasma? Olha, a célula ela tem uma estrutura tridimensional. Se vocês estão aí numa sala, imagine que essa sala é a célula. Então as coisas elas não ficam flutuando aqui dentro, né? Elas estão fortemente ancoradas em algumas estruturas que mantêm essa célula íntegra, que a gente vai ver, chamado de citoesqueleto. E o que há de preenchimento aí é um líquido que a gente chama de citoplasma. E nesse líquido vai ter muita coisa misturada. Tá? Todos os constituintes da célula, na verdade, que a gente vai ver à medida aí que essa aula vai transcorrendo. Então, o citoplasma, então, ele é muito importante para a célula. Ele está preenchendo, né, o volume celular. A gente vai ter o núcleo. Tá? E o núcleo... ele é importante para a gente, já começa por aí, a gente distingue, né, os organismos em grupos, né, aqueles que têm núcleo, aqueles que não têm. Né, os que têm núcleo são as células eucarióticas, os que não têm são as células procarióticas. E dentro desse núcleo a gente tem a informação genética. Tá? O que é informação genética no nosso caso? DNA, ácido desoxirribonucleico. Tá? Então essas coisas são facilmente observadas no microscópio. E a gente também vai ter a membrana plasmática. Tá? E essa membrana plasmática, apesar de ser bem pouco espessa, se vocês imaginarem que vocês estão numa sala, a membrana plasmática vai ser mais ou menos a parede de vocês, a parede, o teto e o chão. Só que essa membrana ela vai ter, se for a sala de vocês, 1 ou 2 milímetros só. Ela é bem pouco espessa, mas ela é extremamente importante. A gente não consegue observar, desculpe, a membrana plasmática diretamente no microscópio, pelo menos não no microscópio de luz, mas a gente consegue deduzir que ela está ali porque ela acaba delimitando o espaço intracelular, ou seja, o espaço de dentro da célula, do espaço de fora da célula. Então, uma célula clássica vai ter aí o citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática. Então, aqui algumas ilustrações, só para a gente observar esses elementos que eu falei para vocês. Então, aqui, sem corantes e com corantes. Muitas organelas, de uma maneira geral, as organelas elas não podem ser observadas diretamente, porque elas não têm cor. Então, o que se faz? Se utilizam alguns corantes. Esses corantes podem ser azul de metileno,
por exemplo, pode ser o vermelho Congo, por exemplo. Então são vários tipos aí de corantes que são empregados. E aí com esse processo de corar o tecido que eu estou observando, meu espécime, eu consigo então perceber algumas estruturas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Parede celular. Que tipo de célula tem parede celular? Célula vegetal. Vegetal. Perfeito. Célula vegetal tem parede celular. Tá? Não só, né, a célula vegetal, mas nesse caso é bem típico de parede celular de célula vegetal, em virtude dessa estrutura. As bactérias também têm parede vegetal. Desculpe. Tem parede celular. Os fungos também têm parede celular. Só que os elementos constituintes da parede celular varia entre fungos, bactérias e plantas. Né? Nas plantas aqui é celulose e ligninas, né? Pectinas. Então isso aqui é uma célula de planta. Eu consigo observar o que? Só esse espaço interno e a parede celular. Tá? Além da parede celular tem a membrana plasmática que eu não estou vendo. Então isso aqui consigo observar com o microscópio convencional, microscópio de luz. Agora quando eu coro isso com, por exemplo, azul de metileno, eu já consigo observar de forma bem mais consistente a parede celular e eu também observo essa bolinha aqui, ó, essa bolinha, isso aqui é um núcleo e no núcleo está a informação genética. Por mais pequena que uma célula seja, ela sempre vai ter um núcleo, com exceção dos eritrócitos, que são as células vermelhas, essas aí o núcleo é removido para elas poderem transportar mais oxigênio. Mas se eu pegar, por exemplo, qualquer outra célula de vocês, vão encontrar lá dentro o núcleo. E esse núcleo tem informação genética. Eu posso remover, por exemplo, esse núcleo daqui e colocar dentro de outro organismo, né, no caso, de outra planta da mesma espécie, né, no caso, e esse núcleo aí vai poder gerar um novo indivíduo. Tá? Eu posso remover um núcleo de uma célula minha e colocar em outra célula minha e aí poder reproduzir um organismo inteiro. Tá? E eu posso utilizar corantes diferentes para marcar estruturas diferentes. Então, nesse caso aqui, com o marcador vermelho, fica mais evidente ainda a parede celular. Eu também consigo observar bem o núcleo, que tem um material genético. E vocês percebam aqui, tem esses espaços vazios. E esses espaços vazios correspondem ao espaço do vacúolo. Então, a célula vegetal também apresenta um vacúolo, que é o quê? Que é um compartimento dentro da célula que ajuda a estocar substâncias também, ajuda a manter o equilíbrio osmótico, ajuda a detoxificar substâncias tóxicas para a célula. Inclusive, dependendo da célula, a gente enxerga o vacúolo ocupando praticamente todo o espaço dela e ali o citoplasma e todo o resto das coisas comprimidinho em um pequeno espaço, né, dessa porção da célula. Então, essas aqui são fotomicrografias da epiderme de cebola observadas ao microscópio. Então isso aqui a gente consegue ver. Uma pena a gente não estar desenvolvendo as práticas, senão a gente poderia fazer as práticas para observar esse tipo de célula e fazer alguns experimentos também. Mas fica aí o registro para vocês. Esse aqui é um caso de fotomicrografia de célula de folha de elódia, que é um organismo aquático, observado no microscópio óptico. Inclusive, esses cloroplastos eles se movimentam, às vezes a gente tem sorte deles estarem andando aí, fazendo um movimento característico, né, ao redor da célula. Então vocês podem perceber, é uma célula de um vegetal, tem a parede celular, tem o citoplasma, tem o vacúolo, mas eu não estou vendo aqui o vacúolo porque eu não usei o corante, e eu vejo muitos fragmentos verdes. Esses fragmentos verdes eles são chamados de cloroplastos. Aqui está indicando o vacúolo, o espaço, né? Mas não dá para a gente definir como na imagem anterior. O que é visível aqui é o citoplasma, que está ocupando esse espaço, muito provavelmente. Aqui tem um espacinho, talvez vacúolo, talvez citoplasma. Eu tenho parede celular, mas aqui o que é muito visível nessa imagem são essas estruturas, essas organelas responsáveis pela captação da energia solar e conversão dessa energia solar em energia para as plantas. Ou seja, eu pego uma energia aí, eletromagnética e converto em energia química.
É isso que as folhas fazem, né? Elas são painéis solares. É isso que as plantas, desculpa, fazem, que as folhas fazem, que no caso aqui essa alga vai fazer, ela vai funcionar como um painel solar. Capta as ondas eletromagnéticas e converte essas ondas aí eletromagnéticas em energia química, que daí vai estar nas ligações, principalmente para a formação de amido. Tá? Então aqui uma célula representada. Aqui na esquerda, né, uma célula vegetal, aqui na direita uma célula animal. Aqui epitélio bucal, muito bonita, essa imagem a gente consegue observar, se vocês simplesmente pegarem um suavezinho, ou o dedo de vocês, por exemplo, esfregarem aí na bochecha e colocarem depois esse dedo aí numa lâmina, e a gente corando, a gente consegue observar essas estruturas. Mesmo sem corar a gente observa, mas corando fica mais bonito. Isso aqui é uma célula humana que se destaca aí da mucosa, onde a gente pode observar facilmente o núcleo, aqui o espaço preenchido pelo citoplasma, obviamente as organelas a gente não consegue observar, e a membrana plasmática, que não vai ser visível ao microscópio, mas a gente consegue perceber que existe uma delimitação aqui, que separa o espaço intracelular do espaço extracelular. Agora, essas fotos que eu acabei de mostrar para vocês, são fotos bonitas, mas são fotos onde a minha magnificação, a minha amplificação, ela é limitada. Aí, para eu de fato poder observar as estruturas minúsculas que existem nas células, dentro das células, que são os pequenos órgãos ou as organelas, eu vou precisar fazer uso de outros equipamentos. Nesse caso específico, a gente vai fazer uso aí dos microscópios eletrônicos. E nós temos dois tipos principais de microscópios eletrônicos, que são os microscópios eletrônicos de transmissão e de varredura. Eles funcionam de uma forma totalmente diferente dos microscópios convencionais. Que os microscópios convencionais, eles são microscópios de luz. Perfeito. Então, se usam luz, a luz ela tem um comprimento de onda específico. E por isso que, utilizando o comprimento de onda da luz visível, a gente vai ter essa amplificação aí em torno de 1.500 vezes, tá? Que é o máximo que a gente vai conseguir observar. Tá? Um pouco mais, talvez, mas em torno disso. Para a gente conseguir observar estruturas menores, nós faremos uso de microscópios especiais que usam aí feixes de elétrons com comprimento de onda, então, que possibilita amplificar uma imagem milhares e milhares de vezes. Aqui eu estou falando, às vezes, 200.000 vezes. E a limitação para observar estruturas menores geralmente está associada não com o microscópio em si, mas com o processo de preparar a amostra que vai ser observada. Inclusive, esses microscópios são tão sensíveis que eles têm que ter uma sala especial que possibilite a gente observar as imagens que estão sendo amplificadas. Porque imagina só, a gente está querendo amplificar uma imagem 200.000 vezes. Tá? E se alguém, por exemplo, passar caminhando do lado, a vibração mínima que vai ter no solo vai ser detectada pelo microscópio. Então esse microscópio tem que ter um espaço, né, bem particular aí para ele. Ele fica vácuo? Oi? Ele fica vácuo? A vácuo, sim, ele tem que funcionar no vácuo. Hoje existem alguns microscópios, né, que tem uma quantidade, não são somente vácuo, né, tem um pouco de ar, mas qual é que é a ideia? Os feixes de elétron, eles têm que incidir diretamente sobre a amostra. Se eu tiver ar, esses feixes de elétron, eles acabam batendo nas moléculas que estão no ar e minha imagem não fica boa, então tem que ser tudo feito no vácuo. Aí os feixes, eles batem direto sobre a minha amostra. E aí quando eles batem sobre a minha amostra, eles interagem com os elétrons ali da minha amostra e isso vai possibilitar formar uma imagem. E aí eu vou ter, então, imagens muito mais bonitas. Então aqui está explicando já, nós temos microscópios. Então esses microscópios eletrônicos, eles podem ser de transmissão ou de varredura. Qual é que é a diferença entre eles? O de transmissão, né, a gente vai ter que ter estruturas cortadas em fatias muito finas, e aí o feixe de elétrons ele passa, por exemplo, pela célula que eu estou observando, ele atravessa ela e ele interage à medida que ele vai atravessando ela, e isso possibilita formar uma imagem. O de varredura, ele é um microscópio diferente, por quê? Porque ele vai varrer superfícies.
Então a superfície do corpo dos seres vivos, das células e até mesmo das moléculas é que vai ser observada nesse tipo de microscópio. Então uma diferença significativa. Esse aqui, se eu quero observar estruturas de dentro da célula, precisa ser de transmissão. Se eu quero observar a superfície, vai ser o de varredura. Ambos vão utilizar feixes de elétrons e vão amplificar a imagem de maneira significativa. E vocês talvez já tenham visto imagens coloridas desses microscópios, só que essas imagens são coloridas artificialmente. A gente já vai conversar sobre isso. Então, um outro aspecto importante aqui é que quando a gente fala de fotografias de microscópio, a gente não chama de fotografia. É uma fotografia sim, mas a gente chama de micrografia. Do microscópio de luz, que é o microscópio convencional, a gente vai chamar de micrografia de luz ou fotomicrografia. E do microscópio eletrônico, ele tem um outro nome, a gente chama de micrografia eletrônica ou eletromicrografia. Só para quando vocês estiverem lendo algum texto sobre o assunto, aí vocês se depararem com essas colocações, desculpe, não é uma pergunta, né? Só tentando esclarecer. Se vocês virem lá fotomicrografia ou eletromicrografia, só saber que uma é de microscópio de luz e outra é de microscópio eletrônico, que micrografia são as fotografias dos microscópios. Então percebam a diferença. Tá? Essa aqui é uma fotomicrografia corada de espermatozoides, então aqui é uma fotomicrografia de um microscópio de luz, não? Microscópio de luz, aqui é medido 65 micrômetros de comprimento, micro 10 na menos 3, nano 10 na menos 9, mili 10 na menos 3. Tentem pensar nisso. Então dá para ver que o espermatozoide fica bonita a imagem, mas eu não posso comparar, por exemplo, com eletromicrografia de transmissão de um espermatozoide, em corte ultra fino. Então isso aqui é transmissão. Esse, por outro lado, é o de varredura. Lembra que ele varre a superfície? Aqui eu estou vendo já as estruturas internas. Aqui, olha só, essa aqui é a peça intermediária de espermatozoide. Ele utiliza, por exemplo, frutose ao invés de glicose, majoritariamente, para se locomover. E aqui tem muitas mitocôndrias. Então, são essas aqui mitocôndrias que, inclusive, eu posso amplificar essa imagem muito mais. Tem um aumento muito maior, né, dada a necessidade. Mas, nesse caso, a gente tem esse aumento específico. Não está indicando qual é, mas é bem maior que isso aqui. Isso aqui é o limite, provavelmente, do microscópio de luz. E aqui ao lado a gente vai ter o microscópio eletrônico de varredura. E vocês percebam que a imagem realmente varreu ali a superfície, ficou uma imagem muito bonita. E ela tem essa cor. Essa cor, ela é artificial. Então, tanto a microscopia eletrônica de varredura, quanto a microscopia eletrônica de transmissão, quando houver cor, a cor é artificial, porque as imagens vêm em preto e branco. Por quê? Porque elas não são luz visível, elas são de outros feixes de elétrons, então comprimento de onda deles perfeito, exatamente isso. Não tem como eu obter uma imagem colorida, porque eu estou fazendo uso de um comprimento de onda aí dos feixes de elétrons. Só vou ter luz visível, né? Eu só vou ter cor quando eu tiver a luz visível. Então isso é um aspecto aí interessante. Agora, o poder de aumento de um microscópio está associado com a capacidade de resolução dessa imagem. Eu vou ampliar aqui, porque olha só, a gente pode tirar uma foto, a gente pode ampliar a foto. Agora, se a minha resolução não for boa, a imagem vai ficar assim, aqueles pixels enormes. Então, olha só, uma ampliação de 4 vezes sem aumento da resolução. Ou seja, aumentei de fato o tamanho da imagem, mas eu não consegui, eu perdi os detalhes. Aqui ao lado, a ampliação de 4 vezes com aumento de resolução. Então eu consigo ver uma imagem muito mais nítida. Então aumentar, né, não é um limitante. O limitante é ter a resolução. E a resolução, como é que funciona a resolução? Para eu enxergar para eu enxergar algo nitidamente, os 2 pontos que eu estou vendo, por exemplo, eles têm que estar separados. Isso eu só obtenho com uma resolução boa. Se minha resolução é ruim, 2 pontos separados são vistos como um ponto só. E por isso que a imagem não fica tão boa. Então essa é a ideia. Essa aqui é uma margarida.
Então, o efeito aqui do aumento, simplesmente do aumento e do poder de resolução. É o poder de resolução que faz toda a diferença. E quais medidas que são usadas quando a gente vai fazer o estudo das células? Milímetro, vocês estão acostumados, né? É o metro dividido por 1000, 0,01 metro. Micrômetro, que é o metro dividido por milhão, 0,000001 metro. E o nanômetro, que é o metro dividido por bilhão. Então, quando a gente está falando de nanômetro, e muitas estruturas celulares são observadas com esse comprimento de nanômetros, a gente está falando de uma estrutura que tem 1 bilionésimo do metro. Então, são estruturas minúsculas, muito pequenas. Nossos olhos, eles não conseguem ter um poder de resolução maior do que 0,1 milímetro. Então, nossos olhos, a partir de algo menor que 1/10 de milímetro, tipo, a gente já começa a ter a sobreposição de pontos, a gente não vê nada menor que isso. Então, os microscópios possibilitam observar então estruturas que ficam abaixo aí de 0,1 milímetro. Microscópio óptico tem um limite, aqui está mostrando algumas escalas, né? A observação aqui em olho nu, isso aqui é uma mosca, a gente vê bem, então até aqui 1/10 de milímetro a gente consegue enxergar. A maior parte das células animais tem um comprimento muito menor, aqui 100 micrômetros. Perceba aqui, ó, visível ao microscópio de luz. Tá? Esse é a capacidade de resolução das imagens. Percebam que há uma sobreposição aqui também entre o microscópio que a gente vê a olho nu e que a gente vê no microscópio. Tá? Então, mas obviamente a qualidade aqui vai ser maior. Então, a maioria das células vão ter em torno de até 100 micrômetros, a maioria das bactérias entre 1 micrômetro e 10 micrômetros. Os vírus, então, muito menores, agora já não é micro, né? Lembrem, 1 metro dividido por 1 milhão, a gente passa então para nanômetros, e nanômetros são aí a medida, né? É 1 metro dividido por bilhão. Isso é um número muito pequeno, é só com isso que a gente consegue ver vírus, 1 a 2 nanômetros de diâmetro da molécula de DNA e 0,1 nanômetro os átomos propriamente ditos. Obviamente hoje, né, com o avanço da tecnologia, né, com o desenvolvimento científico, a gente consegue já observar átomos e algumas estruturas muito particulares. Mas são achados aí muito difíceis de ser obtidos e muitos deles também muito recentes. Mas percebam que até o desenvolvimento dos microscópios, estruturas como pequenos animais que vivem em protozoários, por exemplo, desculpe, não necessariamente animais, mas protozoários e outros organismos celulares heterotróficos, unicelulares heterotróficos, eles eram totalmente desconhecidos. E mesmo os vírus, que são extremamente pequenos, de fato, eles só passaram a ser estudados aí em 1930. Inclusive, em 1930, se não me engano, que passaram a receber o nome vírus. Então, isso não faz 100 anos atrás, as pessoas sequer sabiam, né, de fato como funcionava as doenças, como funcionavam os vírus, por assim dizer. Então, muita coisa mudou. Obviamente, isso não chegou na população como um todo. Exatamente por isso a gente está num caso de crise sanitária e as pessoas ainda se debatem, né, sobre questões muito básicas do ponto de vista científico. Mas perceba que o espectro de atuação do microscópio eletrônico, nós temos técnicas aí que nos possibilitam observar coisas menores também. Mas, de fato, quando a gente fala de estruturas subcelulares, estruturas que estão dentro das células, a gente vai estar falando do uso, então, do microscópio eletrônico. E agora percebam o seguinte, se passou a estudar, se viu que existiam micro-organismos, depois se refutou a ideia, a gente conversou sobre isso, sobre a teoria da abiogênese, mas foi muito recentemente, pelos idos de 1900 e pouco, que surge a ideia da teoria celular. Lembrem, não confundam, né, teoria com algo hipotético. Teoria em ciência é a verdade, né, da ciência, é a teoria. Por quê? Porque todas as evidências, todos os experimentos, eles conduzem para uma única direção, e aí nós passamos a ter uma teoria. Lembra, então, a teoria celular é a teoria que
aborda a temática associada com as células, e essa é a verdade que a gente tem, pelo menos na ciência. Ela pode ser refutada quando surgir uma teoria mais consistente. Até lá é só essa. Assim como a gente tem a teoria da relatividade, então a teoria da evolução, uma série de outras teorias. Quem foram as primeiras pessoas a se dedicar ao estudo, né, das células e bolar a ideia da teoria celular, que diz assim que todos os seres vivos são formados por células, foram dois alemães chamados de Schleiden e Schwann. Matthias Schleiden ele se dedicava muito mais a estudar as plantas e o Schwann se dedicava muito mais a estudar as células animais. E eles estabeleceram a base aí dessa teoria celular. Então isso foi em 1839. 1839, antes disso as pessoas sequer tinham ideia de fato que existiam as células. Não faz tanto tempo assim, pessoal. Isso não faz 200 anos. Tá? O Brasil já havia sido descoberto há uns 300 pelo menos, as pessoas sequer tinham ideia da existência aí, das células. E de que os organismos eram formados por células. E as células, então, depois desse estudo, né, que as pessoas passaram a se dedicar a tentar compreender como, né, essas unidades funcionais básicas estão estruturadas, passaram a ser descritos uma série de elementos presentes nessas células. Um deles, como eu já mencionei para vocês, é a membrana plasmática, membrana celular. É o que recobre a célula e separa ela do meio circundante. Uma camada ali de gordura, né? São lipídios, uma camada bicamada fosfolipídica, né, de lipídios, né, que são atraídos pela interação hidrofóbica, são moléculas apolares, que acabam então separando o meio externo do meio interno, o meio extracelular do meio intracelular. Dois pesquisadores chamados de Singer e Nicholson, eles elaboraram um modelo, né, que ficou conhecido como modelo do mosaico fluido, que ajuda a explicar como é estruturada a membrana plasmática. Então, o que é a membrana plasmática? Tem a célula. O que fica ali na bordinha da célula? A parede da célula. O que é? Essa membrana plasmática. O modelo que ajuda a explicar essa membrana plasmática é esse chamado de mosaico fluido. Ele diz o seguinte, ó, nós temos esse tipo de estrutura que separa o meio extracelular do meio intracelular, ou seja, o meio de fora da célula, do meio de dentro da célula. Existem algumas proteínas. Proteínas são formadas por aminoácidos, as proteínas são importantes. O material genético ele tem informação para a produção de proteínas, tá, pessoal? E vocês comem o churrasco, a carne que vocês comem ele vai ser dedicado à produção de proteínas, que sem elas a vida ela é insustentável. Então, essa aqui é a membrana plasmática, existem muitas proteínas associadas com essa membrana plasmática, como vocês podem observar. E essa membrana plasmática, ela apresenta porções mais externas, que são essas cabeças aqui, que a gente chama de cabeças hidrofílicas, e essas regiões aqui internas, que ficam elas voltadas para elas mesmas, os iguais voltados para os iguais, que são chamadas de regiões hidrofóbicas, ou seja, hidrofóbica que tem aversão à água. Então elas têm aversão à água, mas elas se dão bem entre elas mesmas. Então por isso que essas porções ficam voltadas entre elas. E essas regiões aqui, elas são hidrofílicas, ou seja, elas são amigas da água. Então a porção voltada aí para a água é a região que está ok com a água. A porção que fica voltada aqui para dentro da membrana plasmática é a que não está ok com a água. Inclusive, essa bicamada, porque são duas camadas fosfolipídicas, é composta por esses fosfolipídios, que são lipídios, são gorduras, que apresentam uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. São chamadas então de moléculas anfipáticas. Nossa, tem um monte de nome aí, um monte de conceito. Não se preocupem, tá? Quando vocês forem responder as questões, pelo menos os questionários, vocês vão poder consultar o material. E quando vocês forem conversar sobre as questões que a gente vai ver aí ao longo da disciplina, vocês também vão poder consultar o material. Vocês não têm que decorar a princípio nada disso. Obviamente, algumas coisas vocês vão inevitavelmente acabar memorizando, porque a gente vai ver diversas vezes e vocês vão ver diversas vezes ao longo do curso. Então isso aqui ajuda a explicar, tá, esse modelo
que é o modelo mosaico fluido. É um modelo aí que explica a estrutura da membrana plasmática. Tá? Isso aqui, muito importante. Olha só, nós temos uma estrutura muito parecida das membranas quando a gente compara, por exemplo, com as bolhas de sabão. Isso aqui é uma representação esquemática de uma molécula de sabão. A molécula de sabão também apresenta uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Tá? Claro que elas são diferentes, tá? Porque, por exemplo, se a gente pega a estrutura da membrana plasmática, ao invés de ter uma única cauda, são duas caudas aqui. É característico. Tá? Esses elementos não estão em escala, isso é uma coisa importante, mas a gente consegue entender a estrutura. Vocês não conseguem limpar um prato sujo de gordura com água. Se vocês já tentaram fazer isso, devem ter percebido. Inclusive, quando não é muito bem limpo, fica ali aquele aspecto gorduroso. Então, para remover toda a gordura, a gente utiliza sabão. Porque quando eu passo a água, lembrem-se, eu tenho aqui uma cauda hidrofóbica. Essa cauda hidrofóbica ela não se dá bem com a água. Só a cabeça hidrofílica se dá bem com a água. Agora, essa cauda hidrofóbica vai batendo ali a água, ela vai repelindo a água. Eu não consigo remover direito do prato. Agora, quando eu uso o sabão o quê? Ele tem essa estrutura também. A mesma estrutura, né, muito parecida com a estrutura dos meus lipídios, os meus fosfolipídios. Então, quando vocês comem aquele churrasco, aquela carne gordurosa, e depois vão lavar o prato, vocês usam bastante sabão. Por quê? Porque o sabão ele tem essa estrutura aqui hidrofóbica que interage com a estrutura aqui hidrofóbica das membranas plasmáticas ali, da gordura, e eu consigo remover de maneira muito mais eficiente, né, esse conteúdo aí do prato. Muitos vírus também apresentam uma estrutura desse tipo, é por isso que a gente utiliza sabão, acho que eu comentei com vocês, para eliminar o vírus. O sabão ele acaba interagindo com a membrana plasmática do vírus, né, com essa porção, né, de membrana plasmática dos vírus, e acaba rompendo ela e o vírus acaba sendo inativado. O vírus não vai morrer porque ele não é um ser vivo. Ele é um ser aí que está no limbo entre um ser vivo e um ser não vivo. Tá? Então aqui, olha só como... Inclusive isso é um aspecto interessante. A gordura, ela tende, por exemplo, está no meio aqui circundado por água ou por ar, ela tende a se aglomerar entre ela mesma. Por quê? Porque possui aí porções hidrofílicas que ficam voltadas para o meio aquoso e porções hidrofóbicas que ficam voltadas internamente. Então, quando vocês, formando essas micelas, isso aqui é uma micela, quando vocês lavam o prato, vocês não estão destruindo a gordura. Vocês estão simplesmente formando bolinhas pequenas de gordura que são facilmente removidas. É assim que vocês limpam os pratos sujos de gordura. Inclusive, vocês podem perceber o seguinte, uma bolha de sabão, que a gente pode imaginar que é mais ou menos assim, a estrutura de... bom, tem as particularidades, né, porque mas enfim, é uma bicamada, né, lipídica na célula, mas a bolha de sabão apresenta particularidades muito similares. Olha só, existe uma bicamada, aqui tem o ar e moléculas, né, enfim, entre essa bolha, e aqui eu tenho moléculas de água, e essas moléculas de água aqui, nessa pequena membrana da bolha permitem que minha cabeça hidrofílica das bolhas de sabão acabe interagindo com ela. E as caudas hidrofóbicas ficam voltadas aqui para fora. É por isso que eu tenho a formação de bolhas. Também está associada aí com esse fenômeno. Eu tenho uma membrana quando eu formo uma bolha. E essa capacidade da cabeça hidrofílica se associar com moléculas de água e das caudas hidrofóbicas serem repelidas pelas moléculas de água, ajuda a explicar a formação dessa membrana e, consequentemente, da bolha de sabão. Então, o princípio aí é o mesmo. E um outro aspecto também importante a ser ressaltado é o seguinte: essa membrana, ela é fluida. Inclusive, quanto mais ligações insaturadas eu tiver nessa região, mais fluida ela será. Lembra das ligações saturadas e insaturadas, aulas de química? Moléculas de... O senhor, Oi. o senhor deu
informação sobre isso. Ah, tá bom. Vamos ver aí. Eu acho que talvez eu tenha um slide para explicar. Se não tiver, aí na próxima aula eu coloco um aí para vocês recapitularem como funciona. Tá, mas olha só. Então vamos pegar a parte mais básica. A membrana ela é fluida, ela não é estática. E as moléculas aqui representadas, por exemplo, por essa aqui em azulzinho, nós temos, né, várias moléculas diferentes ali associadas com a membrana, tá? Então ajuda a explicar o porquê que eu tenho uma molécula diferente. Essa molécula ela pode se mover dessa parte aqui da bicamada para a parte de baixo, numa movimentação mais lenta, assim como ela pode se movimentar para o lado da mesma camada de uma forma mais rápida. Mas o que isso aqui representa de fato é que essas moléculas elas apresentam uma movimentação bem rápida. Elas estão ali numa parte da membrana, elas vão mudar para outra, elas vão ir para a membrana, para a porção de baixo da membrana. Então tem essa movimentação, essa dinâmica, que é bem importante para a célula aí se manter ativa. Eu vou trazer essa questão aí explicar molecularmente como funciona, né, a questão de moléculas saturadas e insaturadas, química, na próxima aula, já que eu acho que eu não tenho nenhuma representação aqui para vocês. Nada para representar nesse momento. E por momento agora também a gente não precisa aprofundar tanto. Agora, eu tenho a minha membrana, tá? Eu tenho uma porção extracelular, eu tenho uma porção intracelular, e nessa porção extracelular, que fica voltada para fora, eu vou ter uma estrutura que é chamada de glicocálice ou glicocálix, dependendo aí da referência que vocês forem utilizar, vai ter essa diferença. E o que é esse glicocálice ou glicocálix? É o conjunto de moléculas, por assim dizer, que ficam voltados para a face extracelular. Então tem várias moléculas. Eu expliquei para vocês, eu tenho lipídios aqui que compõem a membrana, eu tenho proteínas, mas eu também aqui tenho glicolipídios, que são o quê? Lipídios associados com açúcares. Eu tenho glicoproteínas, que são proteínas que estão na membrana, estão associadas aí com açúcares. E essas moléculas todas ficam ali, fora, para o meio extracelular. E isso é importante porque ajuda no próprio reconhecimento das células. Então as células elas carregam um cartão de identidade. O glicocálix faz parte desse cartão de identidade delas. Outra coisa que a gente vai ter também, que eu já mencionei para vocês, é a parede celular. Vai estar presente aí em muitos procariotos. Procariotos são as bactérias. A gente vai ter em alguns tipos de protistas, nos fungos e nas plantas. Obviamente a estrutura da parede celular ela varia dependendo do organismo. Como eu expliquei, de quitina nos fungos, nos proteoglicanos, peptidoglicanos nas bactérias, celulose, pectina e lignina nos vegetais. Então a constituição da parede celular ela se modifica. No entanto, ela tem uma função, que ela dá estrutura para a célula e ajuda a proteger. Tá? Nossas células não têm, os humanos não têm parede celular, tá? Mas, por exemplo, os vegetais têm. Então, existem alguns envoltórios externos à membrana plasmática. Então, não é só a membrana. Tem a membrana fazendo a delimitação, mas eu posso ter ainda, depois dela, a parede celular, ou ainda associado com essa membrana, eu vou ter o glicocálice. Tá? Então, o glicocálice, do grego glikis, que é doce, e do latim calix, que é envoltório. Então, se diz assim, um envoltório doce, por quê? Porque tem muitas moléculas de açúcar ali fora da célula. Então é composta aí por uma camada frouxa de glicídios associados aos lipídios e às proteínas da membrana. O que significa isso aqui? São açúcares que ficam fora da célula. Esses açúcares eles vão ter função de identificar, carteira de identidade das células. Isso aqui é um linfócito. Isso aqui é uma representação de um linfócito. A gente está vendo aqui a bicamada lipídica, a membrana aqui plasmática dessa célula, do linfócito, e nós podemos observar várias proteínas aqui, essas proteínas embebidas na membrana plasmática. Essas proteínas também estão associadas muitas vezes com açúcares. E essa estrutura toda aqui de açúcares, né, que fica fora
da célula recebe o nome aí de glicocálice. Tá? Tem função de absorver impacto, de adesão entre células, de reconhecimento entre células, então uma série de funções importantes. E como eu expliquei, o linfócito é uma célula de defesa. Vocês devem ter visto aí que nós temos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos transportam oxigênio, os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa, o linfócito é um glóbulo branco. Inclusive, um dos tipos de linfócitos, quando amadurece, vai produzir anticorpos. Tá? Mas isso aqui É o linfócito T? é o linfócito B, especificamente. Nós temos o linfócito T e o linfócito B. Tá? O linfócito T ele atua de uma maneira diferente, ele não produz anticorpos, mas o linfócito B vai produzir anticorpos. E tem ainda uma série de subpopulações, mas de uma maneira geral a gente diz assim, tem células vermelhas, glóbulos vermelhos, que são chamados de eritrócitos, que transportam o oxigênio, um pouquinho de gás carbônico, e a gente vai ter as células brancas do sangue, né, os glóbulos brancos, que são aí, os linfócitos são desses tipos, glóbulos brancos de defesa. Aí só está mostrando. Então aqui a parede celular, essa aqui é a imagem de um micro-organismo, é um procarioto. Então percebam o seguinte, nós temos um corte aqui, já me passei do horário, cara. Nem acabei essa aula de novo, mas vamos lá. Eu tenho um corte na membrana plasmática, eu consigo observar o citoplasma, esse espaço de preenchimento, eu tenho DNA aqui, o DNA nas bactérias ocupa um local específico, é chamado de nucleóide, tá? Mas o DNA então ele fica aqui dentro, eu tenho citoplasma, esses pontinhos todos são muito provavelmente ribossomos, que auxiliam no processo aí de produção de proteínas, tá? Mas, além dessa minha membrana plasmática, eu tenho a parede celular das bactérias. Em alguns, não todas têm, mas a maioria possui. Em alguns casos, as bactérias ainda podem apresentar a cápsula, que é uma estrutura que fica depois da parede celular e é importante para a defesa das bactérias. Por exemplo, uma bactéria não gosta, né, de estar em ambiente com antibiótico, pode matar elas. Então, nesses casos, elas podem vir a produzir aí uma cápsula que vai auxiliar aí no processo de defesa. Tá? Aspecto interessante. Isso ali foi em uma bactéria. Agora percebam aqui uma célula vegetal. Essa aqui é um pequeno corte. A célula vegetal ela apresenta aí, então, padrões muito mais regulares que as células animais. E quem confere essa regularidade é a parede celular, não a membrana plasmática. E vocês podem perceber, de acordo aqui com essa imagem, que apesar das células serem imóveis, as células aqui do vegetal elas não têm como se mover, elas ficam totalmente paradas. No entanto, elas se comunicam por esses pequenos locais aqui, estão vendo? Esses pequenos canaizinhos, esses canais nós chamamos de plasmodesmos. Possibilita então que essa célula se comunique com essa e com todas as outras células circundantes. Isso é importante para o próprio processo de comunicação da célula. Se uma célula ficasse isolada ali recebendo estímulo e esse estímulo fosse ficar só com ela, não seria muito eficiente para responder aí a algum estresse ambiental, por exemplo. Mas à medida que uma célula se comunica com a outra, isso facilita muito mais a própria sobrevivência do organismo. Aqui a gente está vendo uma micrografia eletrônica, eletromicrografia de transmissão. Então, microscópio eletrônico, ele atravessou aqui, a gente pode observar as estruturas de forma bem mais definida, uma parede celular, parede dos vegetais, parede das células. E aqui o vacúolo que eu comentei com vocês, um grande espaço representado aqui em azul. Aqui o núcleo, bem visível. E aqui a estrutura que se chama de lamela média. Vocês podem perceber o seguinte, a gente tem aqui formando a parede celular, essa porção mais interna, que é chamada de lamela média, a gente tem a parede primária e a parede secundária. Também existe ali uma ordem de deposição dessas moléculas que vão formar essa parede da célula.